Senhoras e senhores, boa tarde. Reiniciamos com a nossa programação da jornada de estudos sobre a nova CLT, solicitando mais uma vez que todos desliguem seus aparelhos celulares ou, pelo menos, o deixem no modo silencioso. Convidamos o excelentíssimo desembargador Elvésio Moura dos Santos, diretor da Escola Judicial, para o seu pronunciamento neste início de tarde. Boa tarde a todos. Estamos concluindo a nossa jornada e até aqui, auditório cheio, já reabrimos com o auditório com a sua capacidade com 60% a 70% mais ou menos. Já vamos dar início aos nossos trabalhos desta tarde, trabalhos estes que estão a cargo dos prata da casa. Temos aqui o doutor Platão Neto, e doutor mesmo, doutor com título. E, ao final da tarde, teremos a nossa estimada ministra Dora, que é egressa dessa casa. Eu estou aqui, primeiro, para externar a minha alegria, a minha realização de poder estar colaborando com um evento que contou e está contando com tão expressiva participação. Mas também para quebrar o protocolo, para fazer o meu especial agradecimento ao palestrante que abre os trabalhos nessa tarde. Para mim, simplesmente, Platãozinho. Muitíssimo obrigado, Platãozinho, muitíssimo obrigado mesmo. E o nosso palestrante, que depois, naturalmente, o cerimonial vai falar sobre o seu vasto currículo, ele vai falar sobre o tema extensão e limites do negociado sobre o legislado. E esse tema já está pronunciando que não vai dar coisa boa. Por que não vai dar coisa boa? Não pela palestra do Platãozinho, que eu sei que vai ser excelente. O Platãozinho foi pego no laço ontem pela operosa coordenadora pedagógica, juíza Wanda, às 20 horas, pego de surpresa para falar sobre esse tema. Muito bem. Semana passada, o mesmo havia acontecido com o nosso juiz Fabiano, que também foi pego de surpresa, porque a nossa convidada está, inclusive, no primeiro folder que nós distribuímos, quando das inscrições, a desembargadora Vólia. E, por razões outras, a desembargadora Vólia não pôde vir a este evento. Coube, então, mais uma vez, a juíza Wanda correr atrás e conversou com o juiz Fabiano, ele com uma série de compromissos, nós sabemos que ele está à disposição do TST, com vários compromissos, com a sua agenda bastante assoberbada, e a juíza Wanda conseguiu fazer com que ele aceitasse o nosso convite. E, de véspera, certamente surgiram compromissos mais inadiáveis para o juiz Fabiano, e ontem nós fomos pegos com essa surpresa. E, portanto, eis a razão de eu estar aqui quebrando o protocolo para fazer o meu especial agradecimento ao juiz Platão Neto. Não tenho a menor dúvida que ele fará uma palestra à altura do que faria o juiz Fabiano, à altura do que faria a desembargadora Vólia, que é um dos que estão estudando desde a primeira hora este projeto de lei, agora lei que está para entrar em vigência. Então, nós não temos a menor dúvida, nós que somos professores, nós outros que somos professores, às vezes, para a gente preparar uma aula acadêmica, você que leciona todo semestre a mesma matéria, leva-se um tempo, imagine-se para preparar um tema num evento como esse, numa jornada, que a abordagem é outra, o formato é outra, e que nós sabemos que não é fácil. Tenho certeza que o juiz Platão Neto está aí com algumas horas de sono, no seu contas correntes negativo, né? E que essa conta corrente aumentou um pouco essa noite, Platãozinho. Mas fica o nosso agradecimento, fica o nosso crédito
crédito da escola para com a sua disponibilidade. Muitíssimo obrigado mais uma vez, e aqui eu devolvo a palavra para o cerimonial. Senhoras e senhores, para ministrar a palestra Extensão e Limites do Negociado sobre o Legislativo ou Legislado, temos a honra de convidar o excelentíssimo juiz do trabalho, Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz titular da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Goiás, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, professor adjunto de Direito Processual do Trabalho da Universidade Federal de Goiás, UFG, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, UFG, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Europeia de Roma, Itália. Convidamos, então, o doutor Platão Teixeira de Azevedo para a sua palestra. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme satisfação estar aqui nesse evento, organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e pela Escola Judicial. Esse evento se chama Jornada de Estudos sobre a Nova CLT, vem num momento muito importante para todos nós. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, agradecer imensamente pelo convite da Escola Judicial, na pessoa do desembargador Elvésio, da coordenadora pedagógica, doutora Wanda. Quero cumprimentar a doutora Cátia, desembargadora, doutor Gil, os nossos colegas aqui presentes, servidores, servidoras, demais participantes desse evento. O tema, de fato, é um tema espinhoso, delicado, que exige uma reflexão muito grande. É um desafio, né, tentar estar à altura do colega Fabiano Coelho, extremamente preparado para falar sobre o tema, mas tem algo que me consolou, né, ao receber esse convite, que é um tema que a gente já tem estudado. Eu, doutor Fabiano Coelho, doutor Antônio Humberto, juiz da 10ª Região, doutor Ney Maranhão, estamos escrevendo um livro sobre a reforma trabalhista. Na verdade, já terminamos esse livro, já está na editora, a editora Ridel. Esse livro se chama Reforma Trabalhista, Análise Comparada e Crítica da Lei 13.467. E nesse livro nós enfrentamos todos os temas, e um dos temas é esse do negociado sobre o legislado. E, curiosamente, esse tema, nessa obra, né, coube ao colega Fabiano escrever, e a gente adotou uma sistemática muito interessante nessa obra. E aí eu já estou realmente me antecipando, porque eu espero que a chegada dessa obra vai trazer para a comunidade científica importantes elementos para o enfrentamento dessa reforma trabalhista. Como é que nós dividimos o trabalho nessa obra, né? Como todos sabem, mais de 100 artigos foram alterados pela CLT. Isso causa um impacto imenso e nós fizemos uma divisão interessante de trabalho. Nós dividimos todos os temas em 4 partes, cada um ficou com uma parte. Coube ao doutor Fabiano Coelho os estudos dos artigos 611A e B da CLT, e eu, no caso, fiquei como revisor dele nessa tarefa. E qual que é a especialidade que esse livro tem? Diferentemente das outras obras sobre a reforma trabalhista, né, que pelo menos as que eu vi, ou elas são feitas por um autor, ou elas são feitas em coletâneas, cada um escreve sobre um ponto. Esse livro nosso, como é que nós fizemos? Nós dividimos o tema, nós fizemos duplas, né, então eu dividi a tarefa com o doutor Fabiano, ele escrevia um ponto e eu revisava o que ele escrevia, eu escrevia, ele revisava o que eu escrevia,
e depois passava para outra dupla para a gente acrescentar e aperfeiçoar os temas. Então, pelo menos das obras que eu vi até hoje, essa sistemática, esse método adotado, até agora, pelo que eu vi, é particular. Isso resultou numa obra de mais de 500 páginas sobre a reforma trabalhista, já está no prelo, está na editora, deve chegar, deve estar disponível no próximo mês, e o resultado nos alegrou bastante. Então, eu pude, né, aceitar esse convite com muita tranquilidade, evidentemente, né, tendo que fazer uma preparação, mas com uma tranquilidade muito grande mesmo, porque a gente já tinha discutido esse tema e trabalhado nessa obra. Em outra obra que eu estou participando também, eu fiquei com essa parte do 611A e do 611B também. Então, eu já estou estudando esse tema há um bom tempo e já tenho refletido sobre ele também há um tempo considerável, e vou tentar trazer as minhas reflexões, as minhas ideias sobre esse tema aqui para vocês nessa tarde. Então, minha enorme satisfação, meu muito obrigado mesmo por esse convite. Ficamos muito honrados mesmo, fico com o coração, e meu nome é Pronto, sou um soldado a serviço da Escola Judicial, viu? Podem contar comigo sempre. Bom, então, nós chegamos à reforma trabalhista. Todos sabem o contexto histórico dela, não vou aqui repisar todo esse cenário que se deu. Evidentemente, isso aí é inegável, né? A reforma se dá num contexto político em que há, né, interesses da classe empresarial. A 101 proposta para a modernização trabalhista da CNE é contemplada em muitas passagens ali, e essa questão do negociado sobre o legislado não é uma novidade para nós. Já houve tentativa de haver essa prevalência do negociado sobre o legislado, na época do governo Fernando Henrique, depois foi arquivado no governo Lula, né, a tentativa de alteração do artigo 618 da CLT, e isso vem sendo recorrente ao longo do tempo, nos últimos anos. Então, essa não é mesmo uma novidade. Só que a Lei 13.467 detalhou bastante as situações em que é possível a prevalência do negociado sobre o legislado e as situações em que ela é proibida. E esse grau de detalhamento é até exagerado, vamos dizer assim. E o legislador acaba pecando por alguns excessos que eu vou mostrar a vocês. Hoje, como é que é o cenário, como é que está a questão da prevalência do negociado sobre o legislado? Né? Esqueçamos por um momento a Lei 13.467, pensemos agora nessa circunstância atual. Como é que é? Pelo que nós estudamos e tal, quais são os limites, qual é a extensão da negociação coletiva? Primeira coisa, nós sabemos que o que a negociação coletiva conceder de benefício no que ela for favorável, não há nenhum problema. Nesse caso, o céu é o limite. O que os sindicatos profissionais conseguirem de vantagens, de benefícios, né, tudo que for favorável, a negociação coletiva ela existe para agregar valor, para trazer vantagens à normatividade posta pelo legislador, né, então, ela agrega à normatividade heterônoma. Então, o que for de positivo, tudo bem. O problema é no que ela é prejudicial. Então, segundo as lições, né, de Maurício Godinho Delgado, o que nós temos aí de extensão e limites para a norma coletiva? Nós temos que essas normas autônomas, juscoletivas, elas prevalecem sobre, né, elas prevalecem no ordenamento jurídico, se elas implementam um padrão setorial, né, mais vantajoso, superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma. Então, como eu disse, se é para mais, se é positivo, ela prevalece, não há problema nenhum. E ela pode também, essas normas podem transacionar
parcelas de indisponibilidade relativa. Numa negociação coletiva, nós temos como presunção o quê? Concessões recíprocas. Isso é necessário, isso é da essência de uma norma coletiva. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Muito bem. Como eu disse, já houve uma tentativa de alteração do artigo 618 da CLT. Essa tentativa foi abortada, o projeto foi arquivado, mas isso foi ressuscitado na Lei 13.467, com a reforma trabalhista, de uma forma muito mais detalhada do que estava no projeto anterior. O projeto anterior era muito simples. Se pretendia mudar o artigo 618 da CLT, dizendo que prevaleceria o disposto em convenção e acordo coletivo sobre a lei, desde que as normas não contrariassem a Constituição Federal e as normas de segurança e saúde do trabalho. Não tinha o nível de detalhamento que tem a Lei 13.467. Isso pode ser uma virtude, pode ser um defeito. De um lado, há uma virtude nessa mudança provocada pela Lei 13.467. Por quê? Nós temos no 611B o que não pode ser negociado, o que é proibido, o que é vedado de ser negociado, isso não poderia ser objeto de negociação coletiva. Por outro lado, o que é permitido no artigo 611A, ele é bastante extenso, o que nos causa alguma preocupação. E o maior pecado que se tem nessa reforma é o que está disposto lá no parágrafo único do artigo 611B. Talvez, pelo menos na minha visão, sofre de um vício. Para mim é inconstitucional esse dispositivo, que diz lá que regras sobre duração do trabalho e intervalo não são consideradas normas de segurança, saúde, higiene, saúde e segurança do trabalho. Ora, se jornada não for questão afeta a saúde e segurança do trabalho, o que pode ser? Porque o direito do trabalho ele nasce justamente daí. Ele nasce justamente para proteger contra jornadas exaustivas. E as coisas mais impactantes para a saúde, e uma das coisas que mais proporciona acidente é o quê? É a jornada desgastante. Então, se abre a porta para lesões em relação à jornada e ao intervalo, certamente isso afeta a saúde e a segurança do trabalhador. Portanto, a meu ver, é possível a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Tirando isso, a proposta não é de todo ruim. Porque falar em negociação coletiva é até um direito. O Estado brasileiro não pode impedir a negociação coletiva. Primeiro, porque tem um compromisso internacional de respeitar e fomentar a negociação coletiva. Internacionalmente, não se quer impedir que um país tenha negociação coletiva. Ao contrário, é uma forma de ampliar os direitos. E aí, a maioria dos países democráticos adota convenções para justamente prestigiar os setores, para dar especificidade às normas na área trabalhista. Então, a princípio, não tem nada demais. Agora, curiosamente, essa mudança é feita num contexto interessante. Vejam só, ao mesmo tempo em que o legislador tira a fonte de receita do sindicato, eliminando a contribuição compulsória, e eu não sou contrário a isso, aliás, já tinha escrito sobre isso num artigo publicado pela Revista dos Tribunais, defendendo a extinção da contribuição compulsória. Naquele artigo, eu defendi a extinção gradativa, porque ela, de uma vez só, sabe-se que é complicado para o sindicato se manter. Mas, ao mesmo tempo que essa lei tira a fonte de receita do sindicato, ela atribui um grande poder aos sindicatos, de negociar, inclusive, sobre o legislado. Então, é curioso isso. E eu, assim, a princípio, não sou contra nenhuma coisa nem a outra. Por quê? Extinguir a contribuição compulsória, para mim, é benéfico. Por quê? Os sindicatos eles simplesmente recebem uma fonte de receita que anualmente chega a 3 bilhões de reais, sem ter que simplesmente fazer nada.
Metade dos sindicatos não tem nem uma norma coletiva. Isso estatisticamente é demonstrado. Ou seja, nós temos uma enorme gama de sindicatos de fachada, são 17 mil no Brasil, 10 mil mais ou menos profissionais, 10 a 11 mil profissionais, e desses sindicatos, uma parcela significativa não tem sequer uma negociação, não tem sequer uma norma coletiva, uma convenção coletiva. Daí, pelo menos, a notícia que se tem de resgatar essa fonte de receita, pelo menos uma minuta que eu vi de MP, que seria resgatando uma contribuição sobre a atividade negocial, que seria devida, inclusive, àqueles que não são filiados, mas que seriam, receberiam todos os sindicatos que tivessem normas coletivas, pelo menos nesse ponto aí, essa mudança não seria ruim. Então, nós temos a extinção da contribuição compulsória e, ao mesmo tempo, a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, o legislador tira a fonte de receita dos sindicatos, claro que os trabalhadores, os empregadores podem contribuir espontaneamente, mas deixa de ser compulsório, e dá a esses sindicatos poder para negociar acima do legislado. Agora, isso por si só não é de todo ruim. Por quê? Nós, no âmbito coletivo, nós não temos a mesma necessidade de proteção que tem no âmbito individual. Uma coisa é a relação entre empregado e empregador, e outra coisa é a relação entre sindicatos. Como se sabe, no âmbito individual nós temos a proteção é suficiente. No campo coletivo nós temos a equivalência dos contratantes coletivos. Uma situação em que o sindicato ele serve como escudo, ele blinda os trabalhadores para buscar as suas vantagens. Agora, qual que é o problema de tudo? Como a gente estava conversando antes aqui com meu colega Lucas, parceiro lá em São Luís, o problema é que as pessoas distorcem as leis. A lei, a princípio, com algumas questões pontuais nesse aspecto, que eu vou mostrar assim, que eu tenho discordância realmente grande, significativa. Se em alguns pontos a lei peca realmente, de modo geral, não há tanto problema assim. Por quê? A lei, de um lado, coloca o que é permitido no 611-A, de outro, ela fala o que é proibido de negociar. Então, ela separa muito bem o que é permitido e o que é proibido. Isso é uma vantagem. Só que ela acrescenta coisas que não deveriam estar no campo, no terreno do permitido. Agora, qual que é o problema? Por que se fala do negociado sobre o legislado? Qual que é a crítica que se tem? É que os sindicatos são fracos. Os sindicatos são fracos, eles vão aceitar cláusulas negativas, vão ser prejudiciais, e isso vai trazer problema. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Já até tenho escutado tentativas já de reivindicações de sindicatos, já que vão ser lesivas. Mas nós estamos aí para isso. A Justiça do Trabalho está aí para coibir abusos, reprimir condutas ilícitas. Esse é o nosso papel. Agora, simplesmente proibir o negociado, não se espera isso. Agora, se o argumento é que os sindicatos são fracos, como que eles vão se fortalecer se não lhes for dada autonomia? Esse é um problema sério. Eu sei que muitos aqui têm filhos, eu tenho um filho de 6 anos, vai fazer 7 semana que vem, e para eu educá-lo, eu preciso da liberdade. Eu tenho que dar autonomia. Se eu deixá-lo numa redoma, se eu não deixá-lo andar, se eu não deixá-lo sair, crescer, ele vai ser uma pessoa que, na primeira dificuldade, ele vai ter problema. Então, se num primeiro momento isso pode ser negativo, e creio que será, creio que muitas fraudes vão haver, vai haver, e compartilho da preocupação do desembargador Elvésio em relação a esse ponto, que provavelmente vai dar problema, mas a gente não pode ser simplesmente refratário a ele, porque ele pode dar problema. E esse é o problema do Brasil, porque se vê a lei, e todas as críticas que eu vejo em relação à reforma trabalhista são por quê? Porque
pode ser feito assim, porque alguém vai pensar em fazer isso. Ora, primeiro, vamos deixar as coisas acontecer, porque quando veio o novo CPC, veio aquela coisa, né, todo mundo preocupadíssimo e tal, todo mundo sobreviveu. Está todo mundo vivo, superou o novo CPC, e nós vamos superar isso também, não tem a menor dúvida. Então, o meu raciocínio é o seguinte, bom, o excesso de proteção, o excesso de preocupação em relação aos que os sindicatos podem fazer com isso só nos impede de ter um avanço em relação ao próprio direito sindical. Por quê? Nós estamos, desde a década de 40, com um sistema sindical praticamente falido, baseado num tripé, a meu ver, maléfico, de unicidade sindical, contribuição compulsória e poder normativo da Justiça do Trabalho, que até hoje não funcionou. Essa é a realidade. Nós, o legislador já quebrou uma perna, que é da contribuição compulsória, que, a meu ver, isso é positivo, não deveria ser de uma vez só, mas é melhor que venha um dia. E agora, ele traz essa questão para o nosso ordenamento. O que será disso? Eu tenho a adiantar o seguinte: as fraudes serão coibidas. O artigo 9º da CLT continua em vigor. O artigo 468, caput da CLT, continua subsistindo. Então, eu entendo que essa ideia, essa novidade da prevalência do negociado sobre o legislado não pode ser um salvo-conduto, um cheque em branco, para que seja feito, se quiser, se quiser com essa lei. Não se pode institucionalizar a fraude, não se pode passar a mão na cabeça simplesmente e fechar os olhos para essa realidade. É claro que o legislador quis fazer de todo jeito que a gente engolisse algumas questões. Por exemplo, lá no artigo 8º, fala lá, no parágrafo 3º, do princípio da autonomia da vontade. Ele fala assim, olha, no 611A ele fala, os sindicatos podem negociar acima da lei, tais questões nós vamos mostrar aqui. De outro lado, ele fala, juízes, respeitem a autonomia da vontade dos sindicatos. Será que isso é limitado? Existe algum princípio absoluto? Existe algum direito que é absoluto? Não é. Então, tudo isso vai passar pelo crivo do judiciário, eu tenho certeza, e com muita sabedoria, espero, que todos os colegas têm, nós vamos conseguir aí superar esses problemas que poderão advir com essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Muito bem. Como é que é o entendimento do Supremo sobre a prevalência do negociado sobre o legislado hoje? Tem uma súmula lá, a 454, que diz que a simples interpretação de cláusulas contratuais, a simples interpretação não dá lugar a recurso extraordinário. E o Supremo já várias vezes barrou algumas questões que poderiam chegar lá e que tratariam da autonomia da vontade, ele simplesmente barrou por essa súmula. Mas ele deixou passar uma coisa, que é a questão do plano de demissão voluntário. E por meio do entendimento expresso nesse tema, se pode ver que é possível uma certa chancela do Supremo em relação à prevalência do negociado sobre o legislado. Pelo menos vendo sobre esse aspecto. O que o Supremo entendeu ao julgar o tema 152 da repercussão geral, que trata da renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntário. Ele sinalizou, nesse caso, no caso de adesão ao PDV, a prevalência do negociado sobre o legislado. Lá no acórdão, destaco aí essa passagem, que diz assim, a Constituição de 88, em seu artigo 7º, inciso 26, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção 98 e na Convenção 154 da OIT. Então, como eu disse no início, internacionalmente, se pretende o quê? Um fomento à negociação coletiva. Então, a princípio, a negociação coletiva não é ruim. Qual que é o problema? O problema é o que as pessoas fazem das coisas. Porque, a gente analisando a lei, com alguns pontos ali, nós temos possibilidades mais drásticas. Mas, no geral,
em 80%, vamos dizer assim, desses dois artigos, do 611A e do 611B, eu não vejo tanto problema assim. Tá? E por isso, como regra geral, eu não vejo a lei trazendo assim tanta preocupação para a nossa realidade. Evidentemente, os sindicatos podem, né, se corromper, podem aceitar condições desastrosas? Podem. Mas eu pergunto uma coisa a vocês, e eu até pesquisei ontem na internet sobre isso. Alguma vez vocês viram um grupo de trabalhadores, ou um grupo de empregadores, depredar algum sindicato, ou brigar porque o sindicato fez alguma coisa que foi ruim para eles? Nunca vi. Primeiro, para se ter uma negociação coletiva, é preciso ter aprovação por Assembleia Geral, a categoria tem que aprovar, tem que haver um acordo de vontades, então tudo isso deve ser expresso. Existem vícios nesse procedimento? Existem. Mas se tudo for seguido corretamente, então a negociação coletiva deve expressar a vontade daquela categoria. Agora, o problema é o quê? Que as pessoas desvirtuam, as pessoas distorcem, trabalham com a lei para o seu mero deleite, sem que isso seja realmente transmitido, ou sem que isso passe por um procedimento adequado, legítimo e democrático. Esse é o problema. Então, a princípio, seguindo as normas internacionais, seguindo preceitos básicos, éticos, de razoabilidade, a negociação não há problema em prevalecer. Só que nós vivemos entre seres humanos, né, com uma natureza pecaminosa, e as pessoas, né, usam disso para realmente deturpar, e aí problemas podem vir e nós vamos ter que enfrentá-los. Já disse, então, sobre a importância das negociações coletivas no cenário internacional, inclusive reforçado pela Convenção 98. O que essa lei vem trazer é uma mudança na estrutura hierárquica normativa. Nós temos hoje a Constituição, a lei, as convenções. Em alguns aspectos, a lei pretende mudar essa estrutura. Nós teríamos as constituições, hoje temos as convenções internacionais com caráter de superlegalidade, isso permanece, e aí nós teríamos, em alguns pontos, as convenções acima da lei. E, havendo convenção em acordo, pelo artigo 620, a prevalência do acordo sobre a convenção é o que diz o legislador expressamente. Bom, o que nós não podemos olvidar e deixar de considerar é o quê? A Constituição e as convenções internacionais, elas continuam prevalecendo. E elas precisam ser respeitadas e precisam ser observadas. Nos aspectos em que o legislador pecou, se equivocou e que se observa uma inconstitucionalidade, o que nos cabe fazer? Declarar as inconstitucionalidades e as inconvencionalidades que a lei tem. Vou mostrar alguma delas. O que não há inconstitucionalidade ou inconvencionalidade, o que nós temos que olhar? O que está contido nas convenções e verificar se aquilo é legítimo, se há fraude ou não, se corresponde ao interesse da categoria ou não. E isso vai necessariamente passar pelo crivo do Poder Judiciário. Não existe, então, nenhum princípio absoluto, muito menos nesse aspecto. Nós temos que ver ali nas convenções, se ferem direitos indisponíveis, ou seja, as convenções elas continuam tendo que observar a Constituição, as convenções internacionais em matéria de direitos humanos, não podem lesar direitos indisponíveis, e tem que garantir aí os patamares mínimos. E aí, entre eles, estão as normas de saúde e segurança do trabalho. Okay? Tudo isso passa pelo crivo do Judiciário, na sua modalidade difusa ou concentrada, se necessário. Os juízes, na prática, eles vão poder observar, então, e vão poder analisar as convenções em si e a sua compatibilização com a Constituição. Vejam aí que a Convenção 98, né, ela diz que as nações devem fomentar e promover o pleno desenvolvimento das convenções. Isso atende, inclusive, aos objetivos do trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho. Um dos
dos objetivos estratégicos é a liberdade sindical e o fomento à negociação coletiva. E aí nós chegamos à nossa Lei 13.467. Tão polêmica, tão discutida, amada e odiada, né? Mas algo que não nos escapa mais, não tem por onde fugir, né? Num piscar de olhos, nós vamos estar aí, já está vigorando a lei, e passa muito rápido, cada dia mais. Então, quando vocês dormirem, a gente acordar aí, já vai estar vigorando a Lei 13.467. O que a gente pode fazer? A gente vai trabalhar com ela. Tem alguns pontos que são positivos, alguns pontos são negativos. Vamos lá, então, ao artigo 611-A. Diz assim: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, aí o legislador já colocou uma maldadezinha ali, né? Entre outros. Por que entre outros? Isso aí teria que ser taxativo, né? Não deveria ser exemplificativo, deveria ser taxativo. Mas colocou lá, entre outros, dispuserem sobre pacto contra a jornada de trabalho observados os limites constitucionais. Aí já começa um problema. O que se pode fazer com isso? Bom, o próprio legislador já excepcionou a jornada 12 por 36. Já disse que essa aí é possível. E eu, particularmente, não sou tão refratário a essa jornada, porque, apesar do desgaste de se trabalhar 12 horas, as 36 horas de descanso trazem, né, uma recuperação ao trabalhador. O problema é o quê? Geralmente, o empregado faz uma jornada de 12 por 36, nos 36 descansa, ele tem outro emprego, aí trabalha ali também e só descansa 12 horas ali naquele meio. E isso é uma circunstância fática, individual, né, que a lei não vem tratar, embora ela permita a compatibilidade, né, pluralidade de empregos com compatibilidade de horários. Muito bem. O que se pode fazer, então, aí? Eu creio que o primeiro limite nosso seja a jornada de 10 horas diárias, fugindo, excepcionando a hipótese da jornada de 12 por 36, que também é discutida, mas o legislador prevê expressamente essa possibilidade. Eu creio que nem tudo pode ser permitido. Existem limites a isso. Embora o próprio legislador disse lá no 611, parágrafo único, que regras sobre duração, trabalho e intervalo não são normas de segurança, de saúde e segurança do trabalho, entendo que isso é inconstitucional e não pode estar ao alvedrio, ao livre-arbítrio dos sindicatos criarem qualquer norma que vão gerar uma jornada desgastante e ir trazendo prejuízo à saúde e à segurança do trabalhador. Então, eu vejo que os limites constitucionais devem ser observados e os limites diários também que a lei prevê. Então, uma margem pode se dar, mas não é tudo, né? Não é ilimitado. O legislador também permitiu o banco de horas anual. Bom, se ele permite o banco de horas anual pelo sindicato, uma das restrições é que seja no máximo anual. Não pode ser bienal, não pode ser trienal, teria que ser no máximo anual. E o próprio legislador trouxe uma flexibilização maior, permitindo o banco de horas por acordo individual escrito por 6 meses e a compensação dentro do mesmo mês. Então, o legislador ainda foi além. Diz que, em relação a isso, os sindicatos devem negociar. Podem negociar, inclusive, acima da lei. Permitiu também que o intervalo entre as jornadas seja reduzido a 30 minutos. A lei dos domésticos já permite isso. E a situação concreta é que vai revelar se aquilo é extremamente lesivo ou não. Dependendo da situação que o trabalhador, né, preste serviço, um local em que ele possa fazer sua refeição rapidamente, que ele tenha condições ali. Difícil você conseguir fazer a refeição e ter um descanso em 30 minutos. Mas se as situações concretas, fáticas, permitirem, tudo bem. Se não permitirem, se isso ficar provado que isso traz prejuízo à saúde e à segurança do trabalhador, eu creio que é possível a análise. Então, a minha leitura que eu faço desse dispositivo é que isso não é um cheque em branco. Não se está permitindo tudo. Se está o quê? Ampliando as hipóteses, se está flexibilizando a possibilidade de se negociar, mas não, isso não é ilimitado. Bom, outras questões ali, adesão ao programa Seguro-Emprego. Esse programa é um programa criado para o governo, para algumas empresas específicas, e
que o sindicato poderia fazer nesse caso é o quê? Permitir a adesão daquela categoria, e não mais do que isso, porque envolve questões orçamentárias, são regras específicas, então o sindicato não poderia ir além. Agora nós entramos num terreno escorregadio, complicado. A lei permite que os sindicatos negociem sobre planos de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como a identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Eu vou ler isso aí e vou falar, tudo é permitido? Agora eu vou falar lá, o escriturário vai ter função de confiança, porque o sindicato falou que é. Se o sindicato falar que abacaxi é uva, eu vou falar, é uva mesmo? Não é isso, claro que não. As coisas têm a sua essência, têm a sua natureza. Se elas perdem a sua natureza, se elas perdem a sua identidade, os sindicatos não podem dizer coisas que não têm nada a ver com a realidade. Então, a minha leitura, a minha interpretação desse ponto é o seguinte: em zonas cinzentas, em situações em que é possível uma outra definição, então, tudo bem, os sindicatos podem negociar. Agora, eles não poderiam trazer à baila aí qualquer função como sendo função de confiança, porque ele diz que é. Não é assim. Agora, olha que coisa curiosa. Essa aí é campeã. Os sindicatos podem negociar, e essa negociação prevalece sobre a lei em relação ao regulamento empresarial. E desde quando a lei fala de regulamento empresarial? A lei fala, tem uma lei que fala de regulamento empresarial? O que se quis com isso, se imagina? Permitir o quê? Que os sindicatos burlem regulamentos, criem normas que podem ser lesivas. Havendo alteração ilícita, em que incide? O artigo 468 da CLT. Muito simples. Então, as alterações que sejam lesivas, que afetem os contratos individuais, relativas ao regulamento empresarial, elas serão, poderão ser, ou melhor, restringidas pelo judiciário. Então, continua, como era antes, no quartel da Abrantes, a prevalência negociada sobre o legislado. A negociação, ela prevalece desde que respeitada o quê? A convenção, normas internacionais em matéria de direitos humanos, matérias de ordem pública e direitos da personalidade e demais direitos irrenunciáveis. E pode o quê? Negociar situações que são passíveis de negociação. Não situações absurdas, não situações que fogem a toda a lógica e a razoabilidade. Então, podem negociar a jornada, tendo limites, podem negociar banco de horas anual, podem negociar o intervalo entre a jornada, salvo se extremamente prejudiciais, isso verificado ali no campo, no terreno daquela categoria. Inclusive, já se tomou esse tipo de entendimento, o TST já entendeu que as normas coletivas não podem dispor sobre jornada que ultrapassem 10 horas diárias. Será que esse continuará sendo o entendimento? A meu ver, penso que sim. Não se está permitindo qualquer coisa. Então, nós temos limites. Tanto é que a lei fala pacto contra a jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Então, existem limites a essas disposições. Então, na nossa opinião, o legislador reformista não conferiu autonomia plena para que as categorias negociem internamente e sem qualquer critério razoável as suas condições de trabalho. Qual que é o terreno da negociação? São aquelas situações em que, para a categoria, aquilo é mais interessante, em que há realmente a vontade daquela categoria, e aí sim, observando a real vontade da categoria, prevalecerá a autonomia da sua vontade. Nos outros temas aí que nós já falamos, adesão ao programa seguro-emprego, plano de cargos e salários e funções, não é qualquer coisa também, continua prevalecendo o princípio da primazia da realidade, continua sendo possível a declaração de fraudes e tudo mais, e sobre regulamento empresarial eu já comentei que a lei não prevê como é que vai prevalecer o negociado sobre o legislado nesse aspecto. Sim, fala.
Pois é, esse é um problema, assim. Aí o legislado aí seria o regulamento empresarial entraria nesse conceito aí de legislado, né, no sentido de Pois é, isso tem que ser analisado nos casos concretos, Ranulli. Eu não entendo assim que pois é, eu acho que a intenção pode ser. A intenção do legislador, a meu ver, aí e esse ponto aí, eu acho que ele foi maldoso, até porque qual que é o sentido disso? Né, de você permitir essa prevalência em relação ao regulamento? Certamente foi para tirar benefícios que teria no regulamento em relação à norma coletiva. Essa foi a intenção. Agora, nós vamos ter que avaliar, por exemplo, existem alterações lesivas que podem ser permitidas? Será que a norma coletiva irá prevalecer? Acho que isso tem que passar por uma análise pontual, seja nas ações individuais, seja nas ações coletivas que vão tratar desse assunto. Então, sim, em todos os pontos, por mais que a lei diga assim, né, como eu já disse, não é um cheque em branco para os sindicatos fazerem o que eles quiserem. Certo? Então, assim, isso vai ter que ser analisado, vai ter que ver o impacto que isso tem nos contratos individuais de trabalho, qual alteração isso vai proporcionar, que isso vai impactar. Então, situações pontuais, talvez, pode ser que a prevalência dele não cause prejuízo. E, certamente, Ranulli, o que o legislador quis aqui foi permitir prejuízos nas normas. Por quê? Para dizer que a norma coletiva prevalece sobre o legislado naquilo que ela dá mais, o legislador não precisava falar. Né? Precisava falar, porque isso já é assim. Então, o que o legislador quis permitir é condições maléficas, prejudiciais. Só que isso tem limites. Um dos limites é o quê? Contrapartidas recíprocas. E aí, depois, lá num dos parágrafos, veio falar que não há necessidade de indicação expressa de contrapartidas recíprocas. Isso significa que na norma coletiva não vai ter contrapartida a mais? Claro que não, é da essência da norma coletiva. A transação e as concessões recíprocas. Pois é, mas não pode ser assim, né? Não poderia ser assim. Bom, obrigado, colega. Olha só, o que mais que a norma coletiva permite? Tratar da representação dos empregados no local de trabalho. Não sei se foi tratado nesse evento, né, muitos já devem saber se leram a lei, que lá dos artigos 510A a 510D da CLT, o legislador ele regulamentou o artigo 11 da Constituição, que fala da representação nas empresas com mais de 200 empregados. Nesse ponto, eu não vejo nenhum problema da lei. Por isso que a gente não pode pegar a lei e falar, eu sou totalmente contra ou sou totalmente a favor. Não dá para ser assim. Ainda mais nós aqui, né, todos pensadores, estudiosos, nós temos que analisar o que é bom e o que é ruim, separar o joio do trigo. Nesse aspecto da representação nessas empresas com mais de 200 empregados, eu não consigo ver nada que seja ruim. Se garante o emprego a esses empregados, que são membros dessas comissões, cria-se mais uma representação na empresa, e aqui o que o legislador quis tratar não é dessa representação do 510A da 510D da CLT, porque aquela lá, ela é paralela à atuação sindical. Aquela representação das empresas, aquela comissão das empresas com mais de 200 empregados, essa comissão aí, ela é uma comissão que vai atuar no chão da fábrica. E aí, o legislador ele traz o quê? Que os sindicatos podem tratar da representação no local de trabalho. Isso significa o quê? Que ele pode ampliar essa representação, a sua atuação. O que as normas podem prever? Por exemplo, o ingresso dos dirigentes sindicais dentro da empresa, a maior participação deles, quem sabe até chegando a uma cogestão, né, que se tem na Alemanha, uma tão sonhada cogestão, que seria a participação dos empregados na direção empresarial. Talvez seja um passo para isso.
Estou sonhando, mas quem sabe essa comissão dos 510 AD seja algo alvissareiro. Agora, aqui nesse ponto, os sindicatos não podem interferir naquela representação. Porque lá diz, no 510C, se não me engano, que não pode haver interferência nem da empresa, nem do sindicato nessas comissões. Então, essa representação é outra, vai além daquela. Então, os sindicatos eles podem tratar da atuação de representantes no local de trabalho, tá? Sem interferir naquela do 510A ao 510D. Também podem tratar de teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Aqui mais uma observação. O trabalho intermitente, que causa arrepios, tantas preocupações e tal, ele só traz problema por quê? Só pode trazer problema por quê? Porque as pessoas podem distorcer o que a lei fala. Porque, a princípio, o trabalho intermitente em si, se bem utilizado, ele vai trazer o quê? Para a formalidade, trabalhadores que estão na informalidade. Só que isso pode ser utilizado para tirar trabalhadores da formalidade, né, e aí causando prejuízo. O que as normas podem tratar disso? Elas não podem dispor de questões que são mínimas de proteção. Lá no teletrabalho, por exemplo, se fala que o empregador deve orientar o empregado que trabalha nessas condições de teletrabalho sobre as suas condições, né, de saúde, de segurança e tudo mais. Evidentemente, aqui o sindicato não pode dispor dessas situações. Então, existem limites para essa negociação coletiva nesses aspectos também. Outras questões preocupantes. Os sindicatos podem negociar remuneração por produtividade, incluídas gorjetas, e remuneração por desempenho individual. A remuneração por produtividade, a gente sabe que ela pode trazer prejuízo. No caso, por exemplo, dos cortadores de cana, né, que chegam à exaustão trabalhando por produtividade. Os sindicatos, eles podem negociar algumas questões, mas não podem também afetar a saúde e a segurança do trabalhador nesse aspecto. Então, existem limites. Quais são as situações que eles podem negociar aqui? Situações que não geram abusos, evidentemente. Em relação à gorjeta, por exemplo, existem limites ali. Existem situações que podem ser negociadas, por exemplo, em relação à distribuição das gorjetas, em relação à fiscalização dessa distribuição. Então, é isso que os sindicatos podem tratar em relação a isso. Os sindicatos também podem falar da modalidade de registro da jornada de trabalho. Os sindicatos podem falar que não vai ter registro, onde precisa ter registro? Sendo que não. Ele pode expor sobre o modelo manual, eletrônico, mecânico, como ele deve ser, mas não pode simplesmente falar que não vai ter registro, onde a lei diz que tem que ter registro. Então, existe uma margem para manobra nesse caso. Troca de feriado. A princípio, nenhum problema. E aqui, pela especialidade agora, com o artigo 620, o acordo coletivo, ele prevalece sobre a convenção, e aí se entende, por uma interpretação sistemática, que pode, inclusive, dispor sobre feriados. Agora, nós chegamos nos mais problemáticos. Como que os sindicatos vão simplesmente enquadrar o grau de insalubridade? Ao bel prazer deles? Eles vão falar, não, essa categoria que tem direito ao máximo, mas nós vamos dar aqui médio, mínimo. Sabe que pode isso? Pode, Arnaldo? Isso é uma questão técnica. Isso é uma questão que afeta a saúde e segurança do trabalhador, certamente. Então, são questões que, simplesmente, não se pode fechar os olhos. Enquadramento do grau de salubridade, né, é uma norma de saúde e segurança do trabalhador, constitui matéria de ordem pública, indisponibilidade absoluta. Aqui foi uma falha terrível. Para mim, é inconstitucional, o dispositivo em si, especificamente. Sim, pois não.
Certo. Sim, eu creio que sim. Já houve essa tentativa. E assim, para mim, o cenário não muda nesses pontos. Tá? É claro que o legislador, ele abriu um leque, ele ampliou as hipóteses, mas ele não permitiu que qualquer coisa fosse feita nesse cenário. Esse é o meu entendimento, com todo respeito. Posso estar enganado, pode ser outro entendimento que vai prevalecer, mas eu não consigo ter outra leitura disso. A lei não pode institucionalizar fraude ou abuso de direito. A lei não pode falar assim, você pode fazer agora o que você quiser com o outro. Não é assim. Então, assim, existem limites a isso. São essas questões que nós vamos modular com o tempo. Esse é o nosso desafio. Eu não tenho dúvida nenhuma que os primeiros meses pós-reforma serão de grandes desafios para todos nós. A Justiça do Trabalho terá um papel importante e, na minha opinião, não é o caso nem de não aplicar nada, nem de se aplicar tudo. A gente tem que fazer essa separação. Então, eu não sou daqueles que defendem, eu vou simplesmente ignorar a reforma, porque isso não vai acontecer. Quem diz isso fala da boca para fora, com todo respeito. Porque não tem como a gente ignorar e deixar de aplicar. Agora, pontualmente, você verificar e entender que não é cabível determinado ponto, perfeitamente. Para mim, não entendo, eu entendo que isso não é cabível, é inconstitucional, no meu entendimento, pontualmente. Não acho que o sindicato tem poder para isso. Ok? Isso. Sim. Sim. Essa hierarquia, a meu ver, permanece. Eu não vou descartar isso, eu não vou desconsiderar toda uma tradição jurídica e simplesmente, numa lei, por vontade do legislador, descartar tudo que foi para trás. Eu entendo o seguinte, houve uma abertura, houve uma flexibilização, isso é inegável, mas isso não pode ser uma porta para chancelar todo tipo de abuso de direito. Ok? Mais alguém? Olha só, outra questão complicada. Prorrogação da jornada em ambientes salubres sem licença prévia das autoridades competentes. Mais uma impropriedade do legislador, a meu ver. É certo que lá no artigo 60, parágrafo único, o próprio legislador reformista excepcionou a jornada 12 por 36, permitindo aí o trabalho em hospitais e alguns ambientes que são insalubres por natureza. Você não pode impedir, né, o trabalho dessas pessoas. Às vezes o excesso de proteção gera uma desproteção, mas também não é ilimitada essa questão, porque é uma matéria de ordem pública, tá? E a Constituição ela traz o quê? É direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes à saúde e à segurança do trabalho. Isso está lá na Constituição. Ok? Agora, os sindicatos disporem sobre prêmios de incentivo e participação nos lucros, não vejo problema nenhum. Isso já é feito. É certo que a Lei 13.467, ela dispôs sobre os prêmios, lá nos artigos 457 e 458, é uma outra discussão, se poderia alterar a natureza dos prêmios e tal, mas, a partir do momento em que o legislador entende prêmios como liberalidades e permite essa negociação, a princípio, não vejo nenhum problema nesses dois pontos aqui. Bom,
Vamos lá. Aí, como eu disse, de um lado o legislador falou, o sindicato tem poder para negociar. De outro, ele falou, na interpretação dessas normas deve prevalecer a autonomia da vontade coletiva. O que o legislador quis dizer? O juiz vai olhar os aspectos formais da norma coletiva e não vai entrar em seu conteúdo. Isso é o que o legislador quis dizer. Mas será que é assim? Nós não vamos poder analisar? O próprio legislador, depois, mais adiante, fala que é possível a procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva. Então, se é possível a procedência, né, o juiz ele vai poder, né, no caso o tribunal, que é o competente para isso, ele vai analisar os aspectos formais, mas também, se houver abuso de direito, os aspectos materiais daquelas normas coletivas. Agora, outra impropriedade aqui do legislador. Olha essa aqui é mais uma maldade, né? A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Isso significa que não há mais necessidade de contrapartida recíproca? Entendo que não. Não é isso. Não é isso que o legislador quer dizer. Ele não vai falar que a convenção deixou de contemplar concessões recíprocas. Aqui, o legislador autorizou que não fosse indicado expressamente as contrapartidas recíprocas. Não que elas não existissem. Né? Elas continuam sendo necessárias à própria essência da norma coletiva. Por quê? O que a Alice Monteiro de Barros falava que é convenção coletiva? Qual a natureza jurídica da convenção coletiva? Ato, né? Contrato, ato, regra. Né? Ele tem um acordo de vontades, é norma jurídica e um ato jurídico ao mesmo tempo. Se eu não tenho um acordo de vontades, se eu não tenho concessões, eu não tenho uma norma coletiva. Então, há necessidade de contrapartidas recíprocas, mas a lei diz que não é necessário que essas contrapartidas venham à tona, que elas sejam realmente expressas. Aí, como o legislador, ele, né, tira uma coisa e dá outra, né, ele titubeia nesse aspecto, se ao mesmo tempo ele diz que não há necessidade de indicação expressa de contrapartidas recíprocas, ele diz, por outro lado, que se houver redução de salário e jornada, se garante o emprego ao mesmo tempo. E aí, bola dentro, ponto positivo para o legislador. Por quê? Se ele está permitindo a redução do salário ou jornada, é para quê? Para garantir o emprego. Então, isso é um pressuposto. Se você permite um retrocesso num ponto, você tem que, ao mesmo tempo, trazer uma garantia recíproca a isso. Sim, pois não. Sim. Eu não vejo problema nenhum, é um benefício dado, a lei ordinária trata de várias hipóteses de garantia provisória de emprego, isso é da própria essência de um negócio como esse, porque se você reduz o salário e a jornada, você está querendo fazer o quê? Você está fazendo isso para que se garanta o emprego. Se a lei vem falar, o que para mim é até óbvio, né, e veio trazer uma garantia, eu não vejo aí nenhuma impropriedade nesse particular. Foi boa a sua observação, mas, para mim, continua valendo mesmo sendo uma lei ordinária. Ok? Bom, já passando para a parte... Sim, desembargador. Só uma questão. Se puder voltar. Claro, vou voltar. Sem prejuízo dessa interpretação doutrinária, né, e acho que é a interpretação que a gente está muito acostumado e que reflete a jurisprudência tradicional trabalhista, me parece que a decisão do ministro Barroso no RE 590/415, eu acho, não me lembro agora o número, mas o RE do caso BESC, que você mencionou recentemente aí daquele tema do PDV,
Na fundamentação do voto do ministro, e aí não estou defendendo que eu concorde ou que eu goste dessa posição, mas foi uma decisão do plenário do Supremo em que ficou assentado claramente que, na verdade, não há necessidade de contrapartida. Naquela decisão, ficou assentado claramente que o importante da convenção coletiva, da negociação coletiva, e isso à luz da legislação atual. Então, nós não estamos nem... Certo. O Supremo ainda nem se debruçou sobre a legislação nova. Quer dizer, na verdade, o que está me parecendo é que a legislação, até nesse particular da reforma, ela não está inovando, ela pode estar inovando em relação à jurisprudência trabalhista, do TST e tudo, mas ela está reiterando, agora na legislação ordinária, a posição mais recente do Supremo Tribunal Federal em termos de alcance da negociação coletiva. Em que sentido? Que me parece que foi o que ficou assentado lá. E aí, assim, a gente acha graça, agora mesmo com o comentário que o Ranulio fez, mas, em última análise, é de que, justamente, se a categoria, observados todos os requisitos formais e respeitados as matérias de indisponibilidade absoluta, que foram as únicas restrições que o ministro Barroso escorou, né, a categoria pode, sim, reduzir os patamares mínimos previstos em lei, porque a categoria, devido a todas as garantias que o direito coletivo lhe assegura, em termos de... o poder de negociação no direito coletivo não pode ser equiparado à negociação individual, por todas aquelas garantias que lhes são próprias. Nessa circunstância, a categoria que sabe o que é melhor, e, inclusive, ela pode, sim, reduzir os direitos em contrapartida, por exemplo, ainda que não esteja isso expresso com assegurar uma estabilidade, por exemplo, mas entendendo que aquela medida é fundamental para que aquele setor tenha uma sobrevivência da empresa. Então, no fundo, é o que o Ranulli falou meio em tom de brincadeira, quer dizer, a contrapartida é ele não ser mandado embora por uma falência da empresa. Então, me parece, e essa mesma ratio, que foi a que fundamentou a RE do caso BESC, foi a que foi repetida depois pelo ministro Theory, na decisão monocrática das horas in itinere, em que foi reconhecida a possibilidade de supressão das horas in itinere por negociação coletiva, que, apesar de ter sido uma decisão monocrática, ela foi confirmada em sede de agravo pela segunda turma, dizendo que essa é a jurisprudência do plenário do Supremo. Então, se a gente for analisar sob essa forma, me parece que a gente está caminhando para uma interpretação constitucional do Supremo no sentido de que não há necessidade de contrapartida efetiva. Pois é, mas... Ou se a contrapartida seja isso. Né? Então, justamente, embora tenha dito, num caso pontual, tenha feito essa afirmação, mas, naquele caso, se entende que aquelas condições são possíveis porque aquilo traz vantagens. Não precisa ter vantagem. Não precisa ter, mas no caso em si, mas houve reforço, e ele justificou por isso. Reforço de argumentação. Exato. Falou, nem precisava ter vantagem, mas aqui no caso teve. até acho que teve. E ele considerou isso. O ministro Barroso considerou isso, pelo menos, pelo que eu me lembro, assim, e eu não vou avançar até esse ponto a entender que não há necessidade de contrapartida recíproca. Então, esse foi o fundamento. Esse foi até o fundamento. Desculpa. Não, esses fundamentos foram o que levaram, inclusive, nos intensos debates que foram travados aqui no pleno do tribunal, que concluíram nas novas redações das súmulas 8 e 16. Certo. Que, inclusive, havia essa discussão se nós precisaríamos deixar expresso na súmula 8 que é possível a supressão das horas de itinere mediante concessão recíproca ou não. Certo. É isso mesmo. Mas só que, assim, eu não vou a tanto. Se o legislador, eu acho assim, não cabe ao intérprete distinguir onde o legislador não distingue. O legislador está dizendo que não precisa indicar expressamente. Eu não quero ir além. Assim, a meu ver, é para ler. E entendo que tem julgados nesse sentido, tem discussões nesse sentido. O Supremo se manifestou nesse sentido também, mas a interpretação que eu estou dando, ela não vai a tanto nesse ponto. Ok? Bom, outras questões. Aqui, trata também dessa contrapartida. Olha só, desembargador Paulo Pimenta. No parágrafo 4º, a lei diz, na hipótese de procedência de ação anulatória, de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo, quando houver a cláusula compensatória,
esta deverá ser igualmente anulada, quando houver. Então, você admite que pode ter e pode não ter, né? É um problema, certamente. A meu ver, isso vai contraria a essência da própria norma. Agora, eu faço uma leitura aqui, o seguinte, isso aqui é em ação coletiva. Entendo que, nesse caso, essa anulação dessa cláusula compensatória recíproca não caberia, a meu ver, numa ação individual. Essa é a leitura que eu faço desse dispositivo. E o parágrafo 5º, complicadíssimo. Olha só, diz o legislador agora que os sindicatos subscritores das convenções coletivas vão ser litisconsórcios necessários, seja em ação individual, seja em ação coletiva. Ação coletiva, beleza, eles vão ser afetados, são não só litisconsórcios necessários, mas também unitários. Agora, numa ação individual, eu ter que chamar sempre um sindicato, porque se está discutindo a anulação de uma cláusula convenciva, para mim é absurdo. Sim. Ok. Se anulado, deveria ser por uma ação coletiva. Sim, mas olha o que o dispositivo diz. Se o processo tiver como objeto a anulação da cláusula, estiver sendo requerido isso, seja em ação individual, seja em ação coletiva, os sindicatos subscritores da convenção devem ser chamados como litisconsórcios necessários. Então, vou mudar. Se o advogado pedir errado, porque você deveria pedir o afastamento da aplicação daquela cláusula. Eu entendo. Disso, ele pediu a anulação da cláusula. Eu entendo que na ação individual não tem que chamar. E não vai ser anulado por não chamar. Ok? Bom, já encerrando então por causa do tempo, o 611B fala o que é proibido. Eu só vou comentar um ponto que, a meu ver, é muito importante. Olha só, o 611B diz o que é proibido, tá, os sindicatos negociarem. Isso são garantias dos trabalhadores e tal. Então, fez bem ao elencar o que não pode ser negociado. E ali estão uma série de dispositivos, constitucionais que eu menciono ali no material, e o que a lei faz simplesmente é falar, esses dispositivos constitucionais são invioláveis, não podem ser negociados pelo sindicato. Mas tem um ponto ali muito importante. Olha só, o que o legislador fez. Ele falou, constitui objeto ilícito. Ali, olha só, o ponto interessante. Enquanto o 611A, o que é permitido, ele coloca entre outros, dando a ideia que seria um rol exemplificativo, no 611B ele fala que são exclusivamente esses, ou seja, esse rol seria taxativo. Eu entendo que deveria ser justamente o contrário. Mas tudo bem. Então, ele fala que é objeto ilícito a supressão ou redução dos seguintes direitos. Normas sobre identificação profissional, tudo bem, seguro-desemprego, não cabe ao sindicato tratar disso. O FGTS foi bem ali, porque blindou o percentual, né, pelo menos de 8%, que a Constituição não trata. O salário mínimo não cabe ao sindicato dispor. Mas olha a maldade. Final aí, para a gente arrematar. Os sindicatos, eles não podem negociar o valor nominal do 13º salário. Por que ele colocou o valor nominal do 13º salário? Por que não colocou só o 13º salário? Para dar a entender, para se poder permitir, e aí a mente humana maldosa vai com certeza pensar nisso, de pulverizar o 13º salário ao longo dos meses. Então eu falo assim, olha, a partir do ano que vem o 13º será pago em 12 prestações mensais. Pode isso, Arnaldo? Para mim, não. Claro que não. Por quê? O 13º salário tem uma essência, tem uma ideia. Ela é uma gratificação natalina. Aí o cara começa a receber no ano que vem o 13º, fica todo feliz. Né? Em janeiro ele está feliz, porque ganhou um aumento. Né? Fevereiro ele está feliz. Vai chegar lá no final do ano, cadê meu 13º salário? Não, você já recebeu em prestações mensais. Eu entendo que isso não é permitido. Agora, é claro, existe uma margem para negociar o 13º, você pode antecipar para o dia do seu aniversário, se você faz em janeiro, por exemplo, você pode pagar talvez em 2 ou 3 parcelas, janeiro, julho
Dezembro, talvez. Isso aí é a margem para negociação. Mas não se pode, a meu ver, simplesmente pulverizar o 13º. Por quê? Retira a essência do 13º. Deixa de ser 13º salário. Então, a meu ver, não se pode admitir o pagamento em prestações mensais, o 13º, porque isso tira a sua natureza e entendimento diferente vulneraria a garantia constitucional dessa parcela. Ok? Ali tem outras questões que são simplesmente reprodução dos dispositivos constitucionais, né, o 611B traz isso. Aí, o ponto final ali, extremamente perigoso, está lá no parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho em intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto nesse artigo. Então, eu vou ler assim, que é só para esse artigo, 611A não, continua sendo, e deve continuar sendo, porque regras sobre duração do trabalho é norma de saúde e segurança do trabalho, eu não tenho menor dúvida, porque isso é da própria essência do direito do trabalho, e isso vem desde a sua gênese, da sua origem. Sim, Rosana? Sim, eu entendo que sim. Esse dispositivo especialmente. Pode ser, é possível. Sim, é possível, é possível. Então, exatamente, pode ser. Aí nós vamos para outro. Se houver abuso de direito, com certeza isso pode ser requerido e pode ser deferido. Aí tem uma série de formas de se compensar isso, dano existencial, uma série de medidas para compensar, né, para reprimir esse tipo de coisa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Claro, isso é possível. Se for, eu acho que a gente tem que analisar o caso concreto. Pois é. Então, isso aí não é um cheque em branco. Né? Bom, pessoal, para encerrar, então, né, nós temos um bloco de situações permitidas, que estão lá no 611A, um bloco de situações proibidas no 611B, e as conclusões é que são: a negociação coletiva não pode ser proibida nem evitada, porque ela é necessária e ela pode trazer vantagens, mas deve seguir parâmetros éticos e razoáveis. Permanecem incólumes os artigos 9 e 468 da CLT, devendo ser usado, né, sempre que necessário. A Justiça do Trabalho deve agir firmemente para coibir os abusos, deve respeitar a real vontade das categorias envolvidas também, dentro dos parâmetros legais, é o que eu penso. As cláusulas viciadas continuam passíveis de anulação e nem tudo está perdido. Vamos ter otimismo. É isso aí. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao juiz do trabalho, Platão Teixeira de Azevedo Neto. Convidamos à frente o excelentíssimo desembargador Elvésio Moura dos Santos, diretor da Escola Judicial, para a entrega do certificado ao doutor Platão. Lembrando que a Escola Judicial disponibilizará o material apresentado por todos os palestrantes através do e-mail de todos os inscritos. E a Escola Judicial avisa aos participantes desta jornada que o link
da avaliação do evento também será enviado no e-mail de cada um com a colaboração e conta com a colaboração de todos para preenchê-la. E queremos avisar que uma senhora ou uma senhorita perdeu um bloco durante as palestras no período da manhã. A letra está parecendo de mulher, viu, gente? É um bloquinho com anotações a respeito das palestras do período da manhã. Se alguém perdeu e quiser, não é a sua. Muito bem. Teremos um intervalo agora de 15 minutos. Convidamos a todos para o coffee break. Daqui a pouquinho retornamos com os nossos trabalhos.